Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo, o estudo da noite de hoje, com a nossa leitura. Vou fazer a leitura aqui do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Capítulo 31. De ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, segunda epístola a Timóteo, versículos 1 a 7. Capítulo 1, versículo 7, desculpem. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui, há temor da responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino, e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Meus irmãos, após essas palavras para nós meditarmos, de que fato nós não temos nada a temer, porque Deus nos deu força, coragem para agirmos, nós vamos então iniciar o nosso estudo e eu gostaria de convidá-los a todos para a nossa prece. Nesse momento, então, vamos buscar silenciar nossos pensamentos, nossos corações, buscando uma posição confortável para que nós encontremos um bom local para conversarmos com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo de todas as horas, aqui nos recolhemos todos, Senhor, em prece, buscando te encontrar através de nossos pensamentos, para que tu possas vir nos amparar, para que tu possas vir nos abençoar, iluminando nossos pensamentos, acalmando nossos corações aflitos. Ilumina, Senhor, nossos lares, ilumina nossas jornadas, para que nós possamos sermos capazes de vencermos-nos nas nossas dificuldades, nos nossos vícios, nas nossas fraquezas morais. Divino guia de toda a humanidade, que a sua luz se faça presente, Senhor, conosco nos instantes do nosso estudo e com todos aqueles que necessitam de Ti. Queremos aproveitar a oportunidade para lhe agradecer pelo pão que não nos faltou, pela saúde do corpo, pelo teto que nos abriga e por nossas famílias. Por tudo lhe rendemos graças, Senhor, pelas dificuldades, pelas provas, pela oportunidade do trabalho e pela oportunidade do estudo. Assim, Jesus, primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Anália Franco, que nós possamos então iniciar os estudos do Evangelho, na certeza, Senhor, de que Tu estarás conosco no decorrer desses minutos. Obrigado por tudo. Boa noite, nossos irmãos
do Centro Espírita Amor ao Próximo, de Morro Azul, distrito de Paulo de Fronten. É com muita alegria que nós nos encontramos, mesmo que dessa forma virtual, e somos muito gratos pela oportunidade do estudo, pelo convite que a casa nos fez, casa que particularmente consideramos também um pouco nossa. Somos gratos pela oportunidade do estudo do Evangelho, pela oportunidade desse encontro e principalmente pela oportunidade do trabalho. O tema que nos foi proposto é um tema muito, muito interessante. Ele é conhecido como os trabalhadores da última hora. Ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 20. E o evangelista Mateus, ele começa a narrar essa parábola da seguinte forma. O reino dos céus se assemelha a um pai de família que sai nas primeiras horas de um dia para buscar trabalhadores para a sua vinha. Logo que ele encontra os primeiros trabalhadores, ele os convida, tratando com eles uma diária, o valor de uma diária, de um dia de trabalho. 3 horas mais tarde, na terceira hora, ele volta a buscar trabalhadores. Encontra novos trabalhadores. Numa praça, ele lhes pergunta por que estavam ociosos. Então trata com eles mais um dia de trabalho e eles vão então trabalhar na vinha. O mesmo acontece na sexta e na nona hora. Até que na 1ª hora, ele torna a sair atrás de trabalhadores. Ele encontra então um grupo e pergunta: por que estão ociosos? Passaram o dia ociosos? Por que estão aí sem fazer nada? O que esses trabalhadores teriam respondido: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos convidou ao trabalho. Então, ele os convida para que trabalhem na vinha. Ao final do dia de trabalho, ele chama seu mordomo e pede ao mordomo que organize os trabalhadores para que eles possam receber os seus pagamentos, os seus salários, a diária do trabalho, conforme havia sido combinado. E recomenda que comece pagando os que chegaram por último, que a sequência fosse dos últimos aos primeiros. E o mordomo então começa a fazer o pagamento de um dia de trabalho, começando pelos últimos até os primeiros. Conforme ele vai pagando, aqueles que chegaram na primeira hora ficam na expectativa de receber mais do que os outros, mas quando chega a vez deles, eles recebem a mesma quantidade de dinheiro. Então eles começam a murmurar, falando mal do Senhor, dono da vinha. O Senhor, então, percebendo que eles estavam chateados, lhes pergunta: mas por quê? Por que vocês estão murmurando? Eu não tratei com vocês por um dia de trabalho? Acaso vocês são maus por eu ser bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. É uma parábola muito complexa. E Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, curiosamente também no capítulo 20, há uma coincidência, né? O espírito Constantino, ele nos faz uma interpretação dessa passagem muito interessante. Ele diz que nós devemos observar essa passagem. As horas de trabalho, elas não representam horas. Nós devemos olhar para isso como se fossem séculos que se passam. Os séculos vão se passando. Diversos momentos o Senhor nos procurou para o trabalho e não nos encontrou. Os últimos recebem o mesmo pagamento porque permaneceram aguardando a oportunidade do trabalho. Em diversos momentos, o Senhor nos procurou e não nos encontrou. Nesse momento, que Ele nos procura e nos encontra, o nosso pagamento é o mesmo, referente àqueles que trabalham desde as primeiras horas. Segundo o espírito Constantino, isso acontece porque não se quantifica esse tipo de trabalho. Não temos como contabilizar. Nós não temos como colocar valor monetário nos trabalhos da seara do Senhor. Observemos a parábola. Vamos supor que o indivíduo sai nas primeiras horas de um dia. Vamos supor que seja às 5, 6 horas da manhã. 3 horas mais tarde, ele busca mais trabalhadores. Ou seja, se ele começa a buscar trabalhadores na primeira hora, às 6 horas da manhã, às 9 horas, então, ele busca novos trabalhadores. Depois ele busca ao meio-dia e às 3 horas da tarde.
Depois, na 11ª hora, ou seja, 11 horas mais tarde, ele vai às 5 horas, quase que ao final do dia. Ou seja, aqueles que foram trabalhar por último, eles trabalharam apenas 1 hora, enquanto que aqueles que começaram a trabalhar às 6 da manhã, trabalharam às 12 horas, trabalharam o dia inteiro. Mas, na verdade, todos eles trabalharam. Aqueles que trabalharam por último, segundo Constantino, de repente, eles só chegaram para fazer esse trabalho na última hora, porque eles não teriam como trabalhar sem que os primeiros tivessem iniciado o trabalho. Diversos momentos, o Senhor nos procurou para trabalhar em sua vinha e não nos encontrou, segundo o Espírito Constantino. Nesse momento que ele consegue nos encontrar, existe todo um mérito de nossa parte de aguardarmos a oportunidade do trabalho, aguardarmos o serviço. Chico Xavier tinha uma frase muito curiosa, parafraseando um filósofo grego. Esse filósofo dizia que quando o discípulo estava pronto, o trabalho apareceria. Chico Xavier, então, parafraseando esse filósofo, dizia que quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece. Aquelas pessoas estavam prontas para o trabalho, aguardando a oportunidade. Alguns foram chamados na 1ª hora, outros na 3ª, outros na 6ª, outros na 9ª, outros apenas na 1ª. Mas permanecemos aguardando a oportunidade que é dada do trabalho. Talvez nós não tivéssemos condições de sermos os primeiros, porque aqueles que vieram preparar a lavoura, que vieram preparar o solo da vinha, talvez eles tinham aptidões que os demais não apresentavam. Os demais só poderiam chegar mais tarde, quando o solo já estivesse pronto. Então tudo segue uma sequência, entretanto. Existe um personagem chamado Haroldo Dutra. Haroldo Dutra é um estudioso da doutrina espírita e eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, já ouvimos algumas de suas palestras. Eu tive recentemente a oportunidade de adquirir alguns de seus livros. E ele faz uma interpretação muito curiosa. Ele diz que ele tomou conhecimento de um autor do século XII, um rabino, onde esse rabino ele justificava a interpretação do Levítico a partir de algumas parábolas judaicas, de algumas histórias da tradição judaica. Segundo Haroldo Dutra, nós só conseguimos interpretar algumas parábolas de Jesus quando nós conhecemos a cultura judaica, em especial algumas histórias da tradição judaica que ele chama de parábolas judaicas, que existiam inclusive ao tempo de Jesus. Ao tempo de Jesus, nós vamos lembrar que eram 4 grupos principais de judeus. Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os fenícios. Esses personagens, eles todos eram judeus. Entretanto, essas diversas seitas, elas apresentavam algumas pequenas diferenças. Por exemplo, os fariseus, além do Pentateuco mosaico, eles também adotavam as chamadas tradições orais. Já os saduceus admitiam apenas aquilo que estava escrito, o Pentateuco, não admitindo então as tradições orais. Os fariseus, então, que deram origem ao judaísmo rabínico, ao judaísmo dos mestres, eles acrescentavam ao Pentateuco as chamadas tradições orais. E segundo Haroldo Dutra, existiam diversas histórias, diversas tradições, que conseguiram vencer os séculos, e que foram abordadas no século XII por esse rabino, para justificar a interpretação de diversos textos. Segundo Haroldo Dutra, existia entre as parábolas judaicas muito antigas, existia uma que falava de um rei que saía à 1ª hora do dia para buscar trabalhadores para sua vinha. Esse rei, então, ele começava a albergar trabalhadores para que trabalhassem no seu reino, na sua vinha. Ao final do dia, então, esse rei ele começa a pagar o salário devido a cada trabalhador. Curiosamente, num determinado momento, ele pede que os trabalhadores se afastem, porque nesse momento ele precisava de tempo para pagar muito bem aqueles que começaram a trabalhar nas primeiras horas. Era exatamente aquilo que nós vemos como lógico. Quem trabalhou mais, naturalmente que merece receber um pagamento maior. E era assim então que esses rabinos apresentavam essa parábola para justificar inclusive o juízo final. Segundo os rabinos, aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, ou aqueles que encontraram a verdade mais cedo,
Esses, no momento do juízo final, eles receberão um salário maior do que aqueles que começaram o trabalho mais tarde. Mas Jesus, ele rompe. Exatamente, ele rompe a interpretação dos homens, ele rompe com a interpretação dos homens e nos mostra uma apresentação divina. Dentro desse texto, você tem os critérios humanos e os critérios divinos. No texto, nas parábolas rabínicas, os rabinos exatamente trabalhavam com as tradições humanas. E Jesus, então, nos traz agora um conceito divino. Primeiro, não era um rei. Segundo Jesus, não era um rei, mas era um pai que ia albergar trabalhadores. Logo em seguida, nós observamos que todos recebem o mesmo valor, porque nós não temos como monetarizar esse tipo de valores espirituais. Não temos como mensurar a quantidade de luz. Nós sabemos que cada um recebeu ao seu tempo. Não tinham aqueles que trabalharam na 1/10 hora, que permaneceram aguardando, talvez eles não tivessem condições de trabalhar nas primeiras horas, cada um a seu tempo. Jesus, então, ele pegava uma parábola judaica e ele espiritualizava essa parábola judaica para que as pessoas pudessem compreender o valor de todos os trabalhadores, que o valor é o mesmo. Porque a grande recompensa daqueles que se candidatam ao trabalho é a sua iluminação. A grande recompensa que todos nós buscamos de alguma forma é a nossa iluminação. Nós não buscamos vantagens, pelo amor de Deus. Nós buscamos vencermos-nos, que nós possamos nos iluminar. Nessa trajetória que nós somos convidados, que Jesus, em diversos momentos, chama de salvação. O que seria essa salvação para nós espíritas? Essa salvação não é essa salvação nesse conceito teológico de salvarmos de um inferno para nós conquistarmos um paraíso, mas uma salvação no sentido da busca pela felicidade, de nós vencermos as nossas más inclinações, porque sabemos que quando nós nos desmaterializamos, nós conseguimos nos elevar, nós conseguimos vencer determinadas dores do mundo, nós conseguimos encontrar a felicidade. Quando nós nos desmaterializamos, nós abraçamos para nós diversos conceitos que fazem com que nós enxerguemos a vida de uma forma completamente diferente, que faz com que nós consigamos elevarmos-nos no sentido do alto, espiritualizarmos-nos. Então nós não temos como monetarizar ou quantificar isso. Se aqueles trabalhadores, de repente, eles não tiveram condições de trabalhar nas primeiras horas, eles também vão receber o mesmo salário que é a iluminação. Em algum momento todos nós receberemos isso. O pagamento é o mesmo para todos nós. Então Jesus, ele começa a espiritualizar aquela parábola judaica, deixando bem claro que todos nós, no momento em que somos convocados ao trabalho, mesmo aqueles que foram convocados na primeira hora e tiveram condições de exercer as atividades na primeira hora, a nós que somos convidados por último, porque agora nós temos condições de candidatarmos-nos aos trabalhos, todos nós, de alguma forma, nós temos espaço nessa seara divina. Meus irmãos, a oportunidade nos é dada. Nós estamos sendo convidados ao trabalho. Mesmo que agora, muitos séculos mais tarde, mas é a nossa hora. Se nós não tivemos condições de fazer esse trabalho antes, agora nós temos. Então não percamos essa oportunidade. Se nós não tivemos condições de reformarmos-nos, como muitos o fizeram séculos atrás, nós não tínhamos condições porque éramos muito endurecidos, a oportunidade é essa, a oportunidade é agora. Nós somos convocados ao trabalho o tempo todo, basta olharmos à nossa volta, a quantidade de trabalho que existe. Nas diversas vinhas, nas diversas frentes de ação, alguns trabalham mais, outros trabalham menos, alguns começaram mais cedo, outros começam mais tarde, cada um a seu tempo. Cada um no seu momento. O importante é que façamos com sinceridade. Não adianta nada nós querermos dar um passo maior do que a perna. Não adianta nada nós querermos exigir de nós mesmos aquilo que nós não somos capazes ainda de oferecer. É inclusive um desserviço, é uma descaridade. Nós exigirmos de alguém, qualquer pessoa, aquilo que ela não tem para nos oferecer, é uma descaridade, é um desserviço. É algo que vai trazer muita infelicidade, muita dor em algum momento. As pessoas, quando elas estão prontas, elas florescem invariavelmente, cada uma a seu tempo. É necessário que nós
tenhamos condições de dar os primeiros passos, naturalmente, que é vontade. Conforme nós formos amadurecendo, a vida vai nos proporcionando isso. Diversos trabalhos, diversas frentes de ação vão nos aparecendo. Mas nós temos que tomar muito cuidado para nós não nos cobrarmos aquilo do qual nós não temos condições ainda de oferecer ao Senhor da vinha. Se nós ficarmos nos cobrando por que nós não começamos mais cedo, é porque nós não tínhamos condições, mas agora nós seguimos aguardando o momento que nós somos convocados ao trabalho. Segundo o Espírito Constantino, observa a interpretação que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espírito Constantino, aqueles que foram chamados à última hora, eles só não começaram o trabalho mais cedo porque não foram convocados. O mérito deles, então, é permanecer aguardando. Segundo o Espírito Constantino, diversas vezes o Senhor nos procurou para o trabalho e não nos encontrou. Se nós tivéssemos condições de permanecer aguardando, nós também seríamos convocados ao trabalho. Então nós já temos o mérito de permanecer aguardando, porque o trabalho nos visita quando nós estamos prontos. Quando nós estamos espiritualmente maduros para o trabalho invariavelmente aparece. Quando o trabalho bate à nossa porta, que nós estejamos atentos, que nós saibamos perceber o momento em que o trabalho chega. Existe uma crônica dita por Humberto de Campos que fala que Jesus aparece para Pedro. Jesus aparece para Pedro no momento em que a casa do caminho estava pronta. Nas tradições espíritas, nas tradições cristãs, a casa do caminho teria sido a primeira construção cristã em Jerusalém. Ela ficaria, segundo nos informam os espíritos, entre Jerusalém e o porto de Jopre. E ali então os discípulos se organizaram, com o auxílio de centenas, de dezenas de trabalhadores, eles ergueram então a primeira assembleia, a primeira igreja, o primeiro ponto de encontro, o primeiro ponto de luz, onde os cristãos se reuniriam na antiga Jerusalém. E essa casa ficou conhecida como Casa do Caminho. Relata-nos numa crônica o espírito Humberto de Campos que no dia que aquela casa já estava pronta, Pedro se encontrava extremamente ansioso. Ele orava para Jesus, que Jesus lhes amparasse naquela tarefa. Era o momento mais feliz, era o momento em que eles conseguiam concretizar tudo aquilo que eles aspiravam. Quando de repente Jesus apareceria para Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, amanhã mesmo eu vou trazer para você o trabalho que você tanto anseia, o trabalho que você tanto pede. Amanhã eu trarei a você as pessoas sofridas do mundo, as pessoas que vão necessitar do teu amparo. Esteja atento. E desapareceu. Segundo nos narra a crônica, Pedro ficou tão ansioso, mas tão ansioso, que ele quase não conseguiu dormir naquela noite. Ele acordou tão preocupado, porque Jesus tinha guardado para ele, então, as primeiras pessoas que seriam socorridas na casa do caminho, em nome da Boa Nova, em nome do Evangelho. Pedro, então, desperta e se higieniza e começa a limpar os cômodos para que pudesse receber, então, os primeiros desesperados, os primeiros desamparados, aqueles, então, que iriam receber a mensagem da Boa Nova em nome de Jesus. De repente ele começa a ouvir um burburinho, ele começa a ouvir uma gritaria, algumas pessoas começam do lado de fora a fazer um alvoroço. Quando ele abre a porta, era uma multidão atrás de um homem chamado Geafás. Esse homem, ele era caçado exatamente porque ele era um famoso ladrão, um famoso malfeitor. E as pessoas sabiam que ele estava pelas redondezas. Então aquela turba enfurecida buscava aquele homem. Quando Pedro retorna para dentro do lar, ele encontra Joafás. Ele encontra aquele que a turba perseguia. Ele estava lá, desesperado, e encontrou naquele ambiente um local para se esconder. Quando Pedro vê aquele homem, ele começa a gritar dizendo: saia daqui agora! Tu vais macular a casa do Senhor. Saia daqui, essa casa não te pertence. Saia daqui, porque essa casa precisa estar higienizada, para que nós possamos receber aqueles que verdadeiramente necessitam. Sai daqui agora. E aquele homem começa a falar: não, Senhor, por favor, tenha piedade, não me entregue. Pedro então abre a porta, chama as pessoas. E Joafás é levado dali. É levado e arrastado pela multidão.
Mais tarde, um pouquinho, ele vê parando uma carruagem à frente da casa. Quando ele vai ver quem é, era uma conhecida meretriz. Era uma mulher numa carruagem. Uma carruagem muito rica, uma carruagem muito luxuosa. Essa mulher vai à casa do caminho. Diz a Pedro que havia ouvido falar que ali existiam pessoas que consolavam as dores da alma. Pedro, quando vê aquela mulher, diz para ela o quanto ela é imunda. Aos olhos das tradições, aquela mulher era uma mulher imunda e ela não podia macular aquela casa, porque ele aguardava ali a oportunidade do trabalho. E escurraça aquela mulher. Segundo ele mesmo, aquela era uma mulher destruidora de lares. Ele a escurraça, ele coloca essa mulher para fora. Mais tarde, um pouquinho, bate uma outra pessoa à porta da casa quando ele vai receber. Era uma pessoa famosa por ser gananciosa, famosa por usurpar através de juros altos. Diversas pessoas, era ele uma pessoa que fazia estelionato. Ele, quando vê essa pessoa se aproximando, entrando na casa, ele imediatamente a escurraça também, dizendo: vai daqui para fora, sai daqui, para que tu não macules essa casa. Essa casa é um templo da boa nova de Jesus. Saia daqui, essa casa não te pertence porque tu és um pecador. E o coloca para fora. As horas vão se passando. Pedro entristece porque Jesus havia prometido para ele que iria então trazer a oportunidade do trabalho, que ia levar sofredores ao seu encontro, queria então inaugurar aquela casa, porque ele mesmo conduziria pessoas para que Pedro pudesse declamar as palavras, a mensagem da boa nova. Pedro então entristece de tal forma que Jesus lhe aparece e pergunta: Pedro, o que houve, Pedro? E Pedro fala: Senhor, eu passei o dia inteiro aguardando a oportunidade do trabalho. Eu passei o dia inteiro aguardando aqueles a quem tu me prometera. Aqueles que tu prometera que traria ao meu encontro para que nós pudéssemos falar da boa nova. O que Jesus então lhe revela: Pedro, eu trouxe. Essas pessoas bateram por 3 vezes a sua porta. E tu escorraçaste. Botaste as pessoas para fora. Sempre que você permanecer na dúvida, Pedro, do que deve fazer, do que é certo fazer, consulta as páginas do Evangelho. Pedro entristeceu-se. Ele vai então, Jesus desaparece. Ele vai então aos pergaminhos do Evangelho, aos pergaminhos de Levi. Ele abre um pergaminho ao acaso e ele encontra lá uma frase de Jesus dizendo que ele não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes, para os enfermos, para os doentes da alma. Jesus veio para nós. Pedro então entendeu que aquelas pessoas que ele havia escorraçado era a sua grande oportunidade de trabalho. Nós perdemos diversas oportunidades com os nossos preconceitos, com a nossa pequenez, com a forma com que nós olhamos para as pessoas, uma forma muitas vezes descaridosas. E são pessoas que esperam de nós uma palavra amiga, uma mensagem da boa nova. Jesus conta conosco. Jesus sai em diversos horários, vai nos procurar e muitas vezes não nos encontra. Ele vai nos encontrar em algum momento, na hora certa. No momento em que nós estivermos prontos, o trabalho aparecerá. O importante é que nós nos candidatemos ao trabalho. Mas o trabalho é um trabalho que começa de dentro para fora. É o trabalho da reforma íntima. Porque só com a reforma íntima nós começamos a olhar as pessoas como nossos irmãos em humanidade. Tudo começa na reforma íntima. O nosso trabalho assistencial só se transforma em caridade quando nós nos tornamos pessoas capazes de amar. Quando nós começamos a nos colocar no lugar do outro. Quando nós começamos a ter empatia. Então é um trabalho que começa de dentro para fora. Em diversos momentos Jesus nos procurou. O Senhor nos procurou. Nos informa o Espírito Constantino no Evangelho Espírita. Diversos momentos o Senhor nos procurou e não nos encontrou. Nós não estávamos lá. E nesse momento agora nós temos condições, mesmo que na última hora, não vamos perder a oportunidade do serviço. Que Ele, no momento que vá nos procurar, que Ele possa nos encontrar então pronto para o trabalho, pronto para o serviço, que nós possamos nos candidatar. Vamos estar prontos, vamos aguardar, porque quando estamos prontos, o trabalho aparece. O problema é que o trabalho às vezes não é aquele que nós gostaríamos, não é assim que acontece?
Nós gostaríamos de fazer coisas grandiosas. Nós gostaríamos de fazer coisas impressionantes. Nós, ao exemplo de tantos outros que antecederam, tantos outros que, em nome de Jesus, fizeram então silenciar os gritos de dor das pessoas que sofrem, que puderam então saciar a fome dos esfaimados, que levaram calor e afeto às pessoas que morrem de frio. Nós sempre esperamos coisas grandiosas, mas de repente Jesus conta conosco nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas, num sorriso que nós sejamos capazes de dar, nos nossos exemplos de gratidão e boa vontade. Às vezes a nossa tarefa são pequenas tarefas porque é de acordo com a nossa capacidade. De repente, nesse momento, nós somos convidados a servir nas pequenas tarefas para que amanhã ou depois nós sejamos capazes de tarefas maiores. Então nós podemos servir nas pequenas tarefas, na gentileza com que nós tratamos as pessoas que cruzam nossos caminhos. Vamos reconhecer que são almas que sofrem, como nós sofremos também. Que nós sejamos delicados ao tocar as almas. Que nós sejamos amorosos e compreensivos, porque as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão repletas de medo. Nós estamos vivendo momentos muito angustiantes. Então nós encontramos as pessoas perdidas nas ruas. As pessoas preocupadas em humilhar. As pessoas preocupadas em oprimir. Vamos compreender, vamos ter compreensão. Porque quando nós compreendemos, é também uma forma de servir. A compreensão é uma forma de servir. Quando nós compreendemos, quando nós nos calamos para que aquele que se acha melhor fale, esbraveje, grite e tente até nos ofender, é caridade. É caridade também e é caridade moral. Quando nós silenciamos para aquele que sabedormente sabemos que sabe menos, fale, é caridade moral. Quando nós silenciamos o revide, é caridade moral. Então nós somos convidados a servir o tempo todo. É que nós, às vezes, queremos as grandes coisas, como se nós fôssemos capazes. Não é bem assim. Quando nós falamos em servir, nós queremos servir, quando somos médiuns, queremos servir na mediunidade, como fazia Chico Xavier. Quando nós trabalhamos na assistência social, nós queremos distribuir centenas de cobertores às pessoas que moram nas ruas. Nós queremos construir asilos, queremos construir creches, orfanatos, acabar com toda a dor e todo o sofrimento. Mas às vezes nós não temos condições de fazer tudo isso. Então comecemos com os pequenos passos, nos nossos exemplos, na nossa gentileza, no nosso sorriso, no nosso bom humor, na nossa compreensão. É forma de nós trabalharmos. Nós estamos lá sendo convocados. Lembremos de Constantino. Em diversos momentos, o Senhor nos procurou e não nos encontrou. Que nós estejamos prontos para o trabalho nas diversas vinhas, porque são diversas frentes de trabalho, são diversas formas de nós trabalharmos. Nós trabalhamos quando gentilmente orientamos a criança. Nós trabalhamos quando gentilmente auxiliamos o idoso. Nós trabalhamos quando gentilmente nós compreendemos a dor alheia, a necessidade que algumas pessoas ainda sentem de ofender, por exemplo, e nós não revidamos por compreensão, porque compreendemos a dor que o outro sente, o quanto deve ser difícil estar na posição do outro. Tudo isso também é serviço, meus irmãos. Tudo isso é caridade, inclusive. Quando nós nos candidatamos ao trabalho, mesmo que na última hora, não percamos a oportunidade, porque em diversos momentos o Senhor nos procurou e não nos encontrou. Que Ele nos encontre mesmo que nas últimas horas, porque a recompensa é a mesma para todo mundo. É a felicidade, é a nossa iluminação. E isso não se quantifica. Não importa aqueles que tiveram condições de atender ao chamado mais cedo. Nós não tínhamos condições naquela época, mas agora temos. Se nós não tínhamos condições naquela época, é porque é assim. Assim como nós encontramos à nossa volta pessoas que ainda não têm condições de compreender aquilo que nós já compreendemos, assim como existem à frente de nós pessoas que são capazes de fazer coisas muito maiores, porque todos nós estamos distribuídos em diversos graus diferentes de evolução. Não fomos feitos a partir de uma máquina onde todos nós saímos iguaizinhos. Cada um de nós é uma reunião de diversas experiências. Cada um de nós reúne em si diversas experiências, diversas oportunidades. Diversas provas nós enfrentamos de formas diferentes. Então é natural que todos nós nos encontremos em estágios diferentes na evolução. Assim nós temos que compreender aqueles que ainda cometem erros dos quais hoje nós não cometemos mais, mas há bem pouco tempo nós cometíamos. Então vamos compreender aqueles que erram.
Vamos compreender aquelas pessoas que ainda têm determinadas necessidades, das quais hoje nós não temos mais. Mas quando nós olhamos para trás, nós já tivemos. Então vamos compreender, porque a única diferença, a única coisa que nos separa, é porque estamos em patamares diferentes. Da mesma forma como hoje nós já vencemos diversas situações, nós olhamos para frente e percebemos o quanto nós ainda temos muito para vencer. Estamos todos nós mergulhados num mundo de provas e expiações, o que mostra que todos nós ainda temos necessidade de progresso, de vencermos-nos, vencer as nossas más inclinações, e não é porque já vencemos algumas que não existem outras para nós vencermos mais adiante. Nós temos muitas que nós já vencemos, mas ainda temos diversas outras para nós vencermos mais adiante, e assim nós não julgamos. Assim nós não olhamos para aqueles que ainda erram, às vezes de forma diferente, como nós não erramos mais, mas que ainda erram, nós não julgamos, nós não colocamos esse olhar do desafeto, da incompreensão, porque nós sabemos que é tudo um progresso. Se hoje nós não cometemos esses erros, nós ainda cometemos muitos outros, e quem sabe um dia nós não cometeremos mais, em breve, quem sabe. Mas que estejamos prontos para o trabalho, que estejamos prontos no momento que o Senhor nos procura, que o Senhor nos convoca. Não existe uma corrida. Isso não é uma corrida, naturalmente. Não existe quem recebe mais ou quem recebe menos. O que existe nessa história toda é a busca que todos nós somos compelidos na busca pela felicidade. No momento de que nós somos capazes de nos desmaterializarmos, nós conseguimos então vencer lentamente, subir esses degraus. Começamos a olhar à nossa volta com outros olhos. Nós começamos então a vencermos-nos na luta pela nossa própria iluminação. Se nós não tivemos condições de lutar nas primeiras horas, lutemos agora. A oportunidade é dada e é sempre repetida. Sempre temos novas oportunidades. A ninguém existe a condenação eterna, no sentido de que as oportunidades vão se acabar. Isso não existe. A todos serão dadas novas oportunidades. O nosso compromisso é de sermos melhores, de vencermos-nos, sem julgar aqueles que não têm condições de ver o mundo, como hoje nós já conseguimos, sem nenhum tipo de julgamento ou apontar dedos, porque, bem recentemente, é provável que nós também não tivéssemos condições de ver o mundo como hoje nós já enxergamos. Quando nós olhamos para trás e percebemos a quantidade de coisas que nós já vencemos, a quantidade de coisas que nós já vencemos para dentro de nós, o quanto que nós somos diferentes, porque nós não somos, nós estamos. Nós somos seres tão mutantes, mas tão mutantes, que eu posso dizer que hoje, agora, nesse horário, eu já sou diferente do que eu era nas primeiras horas da manhã. Hoje, com a minha idade, eu já sou muito diferente com relação ao que eu era da minha mocidade. Hoje, nessa encarnação, eu sou muito diferente daquele que eu fui nos séculos anteriores. Então nós estamos sempre em progresso. Dessa forma, existem entre nós aqueles que estão em diversos patamares diferentes dos nossos. Mas compreendemos que o nosso compromisso é conosco. Nós não temos o compromisso de olhar os erros de ninguém, de observar as dificuldades de ninguém. O nosso compromisso é conosco, naturalmente. Então, meus irmãos, nessa parábola dos trabalhadores da última hora, todos nós recebemos o mesmo pagamento. Aqueles que tiveram condições de servir as primeiras horas e aqueles que servirão por último, não importa. O que importa é que nós tenhamos condições de trabalhar. Esse é o mais importante. Que nós estejamos preparados, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aparece mesmo. Eu fico observando no dia a dia. Do nada aparecem pessoas precisando de uma palavra amiga, precisando de um abraço. E particularmente, nesses últimos dias, a gente tem observado o tempo todo pessoas que nos buscam, pessoas que buscam para algum tipo de esclarecimento, pessoas que nos buscam pedindo uma oração porque sabem que somos espíritas, pessoas que nos buscam pedindo algum tipo de conforto porque sabem que nós somos adeptos da doutrina espírita, pessoas que nos pedem o conforto material das diversas instituições. As instituições estão aí funcionando, mesmo com todos os cuidados que nós sabemos serem necessários. As instituições estão funcionando, porque mais do que nunca, as pessoas têm precisado daqueles que estão a serviço de Jesus. Meus irmãos,
Quando o Senhor, dono da vinha, vier nos buscar para o trabalho, que estejamos prontos. Mas para que nós estejamos prontos, é necessário nós começarmos então o trabalho que é de dentro para fora. Estar prontos, estarmos prontos com boa vontade, é estarmos evangelizados, é sermos conhecedores dessas verdades maravilhosas que nos fazem olhar o mundo e nossos irmãos de uma forma completamente diferente, onde não existem melhores ou piores, onde não existem os de cima e os de baixo, existem todos aqueles que estamos jornadeando na busca pela luz, pela iluminação, pelos trabalhos na seara de Jesus. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. E fica um grande abraço a todos os nossos irmãos de Morro Azul, do Centro Espírita Amor ao Próximo. Nós vamos então fazer agora a nossa prece de encerramento. Vamos novamente convidar os nossos irmãos que possam então nos acompanhar em nossas orações, nessa busca, voltando os nossos olhos para dentro de todos nós. Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas, nós queremos te agradecer pela oportunidade do estudo, pelos momentos que passaram, Senhor. Mas gostaríamos de te pedir por todos aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes. Amigos, familiares, aqueles nos leitos hospitalares em dor, em sofrimento, em angústia, aqueles que jazem nas calçadas ao frio, ao abandono. Gostaríamos de pedir por todos os que sofrem, Senhor, que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possam se irradiar, amparando todos os que sofrem. Sofrem a angústia da solidão, que sofrem de depressão, de tristeza, aqueles que sofrem de ansiedade, que a sua luz possa acalentar os corações, que a sua luz possa, Senhor, iluminar os caminhos. E assim, primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de todos os amigos espirituais, nós possamos encerrar esse nosso momento de estudo, repletados de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor.